Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um livro que está mega comentado ultimamente. Sim, porque fora o livro, nós temos também a série correspondente a ele, que está estreando essa semana na Prime Video. Então aquele livro que já era mega hypado, ele está mais ainda neste momento, super em alta, tudo porque o pessoal está bem curioso para saber como que está a série em relação ao livro. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Daisy Jones e The Six. Sim, e eu também vou comentar com vocês um pouquinho sobre a minha opinião em relação ao primeiro episódio da série, que foi o que eu assisti até o momento. Sempre lembrando vocês para não deixarem de se inscrever no canal e também de deixar aquele like aqui no vídeo para ficar por dentro de todas as novidades e todas as resenhas que eu trago por aqui para vocês. Bom, e vamos ao que interessa, vamos trazer aqui um pouquinho sobre o que é que fala essa tal Daisy e quem são esses The Six, né? Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre o livro e do que trata a história dele. Então vamos lá, para quem não sabe, a história do livro ela é ambientada na década de 60 em diante, mas o enfoque maior é entre as décadas de 70 e 80, tá? E ele mostra a história, primeiramente em separado, de quem é a Daisy Jones e de quem eram os The Six. E aí depois, em outro momento, ele vai mostrar como que essas duas personalidades, essas duas atrações do cenário do rock and roll se juntaram e formaram uma das maiores bandas de todos os tempos neste cenário musical. Então essa é a premissa do livro. E aí, para quem não sabe também, ele é escrito numa forma de entrevista, né? Ele é como se fosse um relato jornalístico no qual um entrevistador, né, uma terceira pessoa, entrevista todos os membros da banda, assim como também pessoas que estavam diretamente relacionados a eles durante a época de sucesso deles. Então nós temos alguns familiares, nós temos produtores da banda, ou produtores musicais num contexto geral que atuavam naquela época. Temos jornalistas também que escreviam revistas, né, do cenário musical também participando. Então essa mescla toda de relatos que passam muito a confiança de que de fato é uma história verídica, mas não é. E é muito legal esse tipo de abordagem, um pouco diferente, mas bem legal. E aí, dito isto, é basicamente em torno de todos esses elementos que nós vamos ver a história do livro se desenrolando. Nós temos aqui a década de 70, que nós tínhamos muito forte o movimento hippie, nós tínhamos muito forte os movimentos de contracultura, os protestos ao longo dos Estados Unidos inteiro com relação à sua abordagem imperialista mediante outros países, a guerra do Vietnã. Então tudo isso, né, esse cenário de efervescência cultural mesmo, estava borbulhando lá naquela época. Não é à toa que nós temos até hoje as maiores bandas do cenário do rock de fato advindas daquela época. E tudo isso é retratado aqui. Inclusive a autora, né, a Taylor, ela já declarou que ela se inspirou na hora de escrever esse livro numa banda que é considerada uma das maiores do cenário musical de todos os tempos, que é Fleetwood Mac, que é uma banda composta, né, por integrantes tanto masculino e feminino e que tinha todos esses embates, brigas internas e também amizade mesmo de companheirismo e irmandade mesmo bem presente também no Daisy Jones e The Six. Então essa inspiração veio de fato de um cenário que ocorreu, né? Ela se inspirou numa banda que de fato existiu e em histórias que de fato também existiram, mas não necessariamente a banda aqui ela ocorreu de fato. São apenas inspirações que produziram essa obra literária. E assim, agora eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista. Eu particularmente não gostei muito da
do fato da história ter sido escrita em forma de entrevista. Eu acho que perde um pouco daquele mistério a respeito de algumas coisas que acontecem na história, tira um pouco da emoção, não sei, eu não me senti muito presa à história por conta disso. Em certos momentos tinham coisas ali sendo narradas que não tinham nada a ver, que não tinha a menor necessidade de estarem ali presentes, então eu não fui uma devota 100% deste livro, não sou uma defensora 100% dele, porque o hype em cima dele e o número de fãs desse livro é de fato muito grande, mas eu não faço parte. É um livro bom, é um livro legal, principalmente por todas essas questões históricas que ele traz, e também essas questões musicais, porque pra mim, que sou também bem roqueira e gosto principalmente das músicas dessas décadas, acho isso sensacional. Me fez assim, me resgatou na minha memória várias bandas e músicas que eu gosto desde criança e que tinha passado batido nos últimos tempos. Então pra isso ele serve muito bem. Mas eu acho um pouco cansativa essa forma em que o livro foi escrito, sendo em forma de entrevistas. Outra opinião minha que eu sei que vai ser talvez bombardeada pelas redes sociais, mas eu preciso falar, é que eu acho o personagem da Daisy Jones insuportável. Gente, essa mulher é chata demais. Ela é mimada, ela é inconsequente, ela é irresponsável, ela tem tudo de ruim que uma pessoa nesta época, nesse cenário, poderia ter. Tipo, cara, como que ela fez tanto sucesso? Eu não consigo entender isso, porque ela é intragável, sério. E já o Billy Dunne, ele até tem alguns momentos em que ele tem uma personalidade assim um pouco duvidosa, que você fica meio assim se gosta ou não, mas de uma maneira geral ele é ok, entendeu? É aceitável. Mas a personagem dela, eu acho ela a maior parte do livro tediosa, e foi acho que uma das minhas maiores barreiras para concluir a leitura dele. Inclusive, quando eu comecei a assistir a série, quando ela lançou, eu coloquei na minha cabeça, falei, bom, vamos ver se no formato de série essa personagem muda um pouco minha concepção, porque no livro eu de fato não consegui me conectar com ela em nenhum momento. E aí agora, tendo falado com vocês um pouquinho sobre a história, vou falar pra vocês o que eu achei do primeiro episódio da série, que estreou essa semana na Prime Video. E aí eu posso já de antemão falar pra vocês que algumas coisas são diferentes. Não vou falar o que pra também não estragar a experiência de cada um vendo a série, mas algumas coisas foram modificadas na história. E até o momento, eu só assisti um episódio, eu não posso falar muito, mas até o momento não senti falta dessas mudanças que foram feitas, não mudou muito o contexto principal da história, então ok, pelo menos até agora. E eu posso falar que eu continuo não gostando da Daisy, achando ela bem... não sei nem explicar, porque de fato não gosto dela, mas eu posso falar que a série é um prato cheio para os fãs de rock, para os fãs de música. Ela é recheada de analogias ao que foi a década de 70 e todo o boom musical que teve naquela época. E a trilha sonora de um episódio só, então eu espero que todos sejam assim, continuem, mas somente do primeiro episódio a trilha sonora é sensacional. Muito boa, mas muito boa mesmo. E te prende de ficar assistindo a série pelo simples fato de você ver músicas tão boas tocando ali. Então eu acho que só por isso já vale demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena prévia do que é Daisy Jones e The Six. Comentem pra mim se vocês leram o livro, se vocês assistiram a série, o que estão achando. Deixem tudo no comentário. É muito legal ter essa interação com vocês. E, por favor, não me cancelem por eu ter falado mal da Daisy Jones. Mas enfim, cada um, né, o gosto é muito pessoal, é o que eu falo, o livro de uma forma geral é um livro bom, é um livro que eu dei 4 estrelas, então é um livro ok, só não é pra mim
tudo isso que falam, mas enfim, vale a pena, vale a leitura e vale assistir a série, principalmente, como eu disse, se você for fã de todo esse contexto que o livro traz pra gente. Tá bom, pessoal? E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like após assistir esse vídeo. Um beijo a todos e até a próxima!